Olá, pessoal, tudo bem com você? Mais uma aula de filosofia, ó. 12ª aula de filosofia. Que beleza, hein? Estamos juntos aí nessa caminhada. Agora a gente já começa a desacelerar já, né? Agora já começa a desacelerar, daqui a pouco a gente já começa a tocar o pisca para a direita, já vai estacionando, né? Estamos chegando aí na nossa parte final dos nossos estudos de filosofia, hein? Na aula de hoje, um momento histórico fundamental do pensamento humano na era contemporânea. Qual é o nosso assunto de hoje? Olha só, a passagem, né, do século XIX para o século XX, né? Esse é o nosso tema, né? A passagem do século XIX para o século XX. O que aconteceu? Qual o pensamento que marca esse período, né? O que traz de novo? O que acontece nessa passagem, nesse momento histórico? É basicamente isso que nós vamos estar estudando a partir de agora, beleza? Passagem do século XIX para o século XX dentro da filosofia contemporânea. Arthur Schopenhauer, esse é o nosso primeiro autor aqui a ser trabalhado hoje, hein? Arthur Schopenhauer, chamado por Nietzsche de cavaleiro solitário, geralmente considerado extremamente pessimista. Como assim, Edvan? Exatamente. Muitos olham para a filosofia do Schopenhauer e chamam a filosofia dele de pessimista, porque é uma filosofia pesada, carregada, mas ele traz uma visão bastante intensa, muito pessoal. Por isso que o Nietzsche chega a chamá-lo de cavaleiro solitário, porque ele não encontra muita gente que defende as mesmas perspectivas que ele. Foi autor de um dos pensamentos mais instigantes e marcantes de toda a história da filosofia. Um grande contestador do seu contemporâneo Hegel, olha só, criticava Hegel. Schopenhauer teve de esperar muito em vida para encontrar o reconhecimento público de seus trabalhos. A sua filosofia influenciou Nietzsche, Wittgenstein, Horkheimer, Sartre, além de Freud, o criador da psicanálise, entre outros. Diga de passagem, vamos falar de quase todos eles aqui posteriormente nas nossas aulas, né? Você vai encontrar Schopenhauer em todos esses autores. Veja como é importante o pensamento deste filósofo, que demorou tanto para ter o seu pensamento reconhecido, uma vez que ele trazia uma certa polêmica devido a esse pessimismo que muita gente via dentro do seu pensamento. A sua principal obra publicada em 1819 é O Mundo como Vontade e Representação. Edvan, é uma obra fácil de ler, tranquilo? Não, não é fácil. Schopenhauer não é simples de ler. Exige uma compreensão mais intensa aí. Mas é uma obra, é claro que você não pode falar assim, é difícil, eu não vou ler. Como não, né? O cara escreveu, você tem que ler, tem que entender. Mas eu li a primeira página e não entendi. Lê de novo, lê de novo. A leitura filosófica é uma leitura demorada porque ela é uma leitura compreensiva, né? Geralmente as pessoas leem livros aí uma semana. Não, eu demoro meses, porque eu vou saboreando as ideias do filósofo. É assim que você deve pensar, vá saboreando as ideias do filósofo. Bom, nesta obra, O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer vai descrever duas proposições chaves da sua filosofia, né? Segundo ele, incontestáveis. Mesmo que num primeiro momento elas possam causar repulsa e fazer os homens tremerem, como o seu próprio autor confirma. São elas: o mundo é minha representação, o mundo é minha vontade. Nossa! O mundo é minha representação, o mundo é minha vontade. Tudo que acontece no mundo acontece pela minha vontade. Edvan, não é bem assim, né? Tem a vontade das outras pessoas. Pessoal, o mundo é minha vontade, o mundo é minha representação. Olha a responsabilidade caindo sobre você. Como seria o mundo se tudo fosse como você determina, né? Isso é intenso, isso é Schopenhauer. O pensamento de Schopenhauer tem como ponto de partida o de Kant. Kant mostrou ao mundo que o fundamento do conhecimento humano reside no próprio homem e não nas coisas. Lembra disso ou não? A minha consciência, lembra do Kant? A minha consciência, a minha razão, né? O ânimo que reconhece o fenômeno
Lembra disso ou não? É baseado nisso que Schopenhauer vai constituir o seu pensamento. Kant mostrou como certos elementos essenciais constituem qualquer objeto, não são propriedades do objeto, mas sim próprio do sujeito que conhece. Ou seja, o fenômeno não é necessariamente o objeto. O fenômeno é a forma com que esse objeto vai se encaixar na minha razão. Então existe aqui o sujeito, uma propriedade que é própria do sujeito, ok? Bom, para Kant o espaço e tempo residem na nossa consciência e não nos objetos. Pois bem, todo objeto é conhecido como sendo um objeto no espaço e no tempo, segundo Schopenhauer. Veja só, esta xícara de café sobre a mesa que você vê, por exemplo, você a concebe como ela estando num certo ponto do espaço e num certo instante de tempo. E aí eu convido você a vir aqui novamente no copinho, né? Você tem aqui o copo com água. Então esse copo com água que você vê, você o identifica num certo momento, num determinado espaço, num determinado momento, ok? E aí o que acontece? Este ponto do espaço e este instante de tempo não dizem respeito à xícara de café ou ao copo d'água, como ela é em si mesma, pois o espaço e tempo são formas de aparato cognitivo, postas por ele neste objeto que você vê sobre a mesa. Como assim, Edivan? Eu te explico. Vamos supor que você tenha caminhado o dia todo à luz do sol, quente, calor, então você está com muita sede. E eu te apresento o copo d'água. Você vai perceber então que esse copo d'água, ele tem um fenômeno diferente. Ele gera um fenômeno diferente. De que se eu mostrar para você agora, você não está com tanta sede. Então, ele não representa a mesma coisa que representava lá, naquele determinado tempo, naquele determinado espaço. Então, o mesmo copo, num determinado momento e num determinado espaço, tem um significado. O mesmo copo, num outro momento e num outro espaço, tem um outro significado. Compreende isso ou não? É muito importante que vocês identifiquem isso. Sendo assim, o que o homem conhece efetivamente, segundo Schopenhauer? As coisas como elas são em si mesmas ou como lhe aparecem? À luz de Kant, o homem só pode conhecer fenômenos. O que são fenômenos, segundo Kant? As coisas como aparecem. É isso aqui, ó. Beleza? Isto é, aquilo que do objeto lhe aparece e não o objeto tal como em si mesmo. Uma coisa em si. Já falei sobre isso para você. Para Kant, você não pode conhecer uma coisa em si. Você só pode conhecer os fenômenos. E Schopenhauer, o que ele vai pensar disso então? Partindo dessa perspectiva kantiana, Schopenhauer, então, nos esclarece de forma direta que não podemos afirmar que conhecemos de fato, isto ou aquilo, estes e aqueles determinados objetos, mas sim que conhecemos o que percebemos deles. Sendo que o que percebemos deles não são os objetos tais como são em si mesmos, em sua essência. Resumidamente, Schopenhauer concorda com Kant. Você nunca vai conhecer esse copo em si. Você vai conhecer esse copo num determinado momento, num determinado espaço, e com uma representatividade para você. Então você só é capaz de conhecer a representação deste objeto. Kant chamaria de fenômeno. O que conhecemos de tudo à nossa volta é apenas a representação. Termo de Schopenhauer, que reelabora o fenômeno de Kant. Então o fenômeno de Kant representa a representação de Schopenhauer, né? Olha que legal. Então, o que Kant chama de fenômeno, Schopenhauer vai chamar de representação. Ok? Para a gente finalizar, então, tudo que conhecemos do mundo, tudo que dele percebemos, segundo Schopenhauer, é apenas representação. Schopenhauer já abre sua principal obra enunciando: o mundo
é minha representação. O mundo é a minha representação. O mundo é aquilo que eu vejo nele. Não adianta você vir aqui me dizer que, tudo isso é lindo. Eu não consigo ver dessa forma. Hoje eu estou pegando pesado nos exemplos ultimamente, então eu vou pegar mais ainda um pouquinho. Já foi em velório. Velório é um ambiente pesado, né? E as pessoas, já que eu estou falando de Schopenhauer, né? Você viu que vem até uma penumbra, assim, uma coisa meio... Então, num velório, a pessoa chega, abraça o outro e diz, faz parte, força, Deus quis assim, vamos lá. Pô, mas não é assim, eu não consigo ver dessa forma, entende? Por que não consegue? Porque o mundo é o que você, o que é representado a você, o que você representa, é sua representação. O mundo é isso, é sua representação, é sua responsabilidade. Beleza? Quando o homem se dá conta disso, diz Schopenhauer, pode-se dizer que ele nasceu nele o espírito filosófico. O espírito filosófico nasce quando o homem percebe que o mundo é minha representação. Possui então a inteira certeza de não conhecer nem um sol nem uma terra, mas apenas olhos que veem este sol, mãos que tocam esta terra. Em uma palavra, ele sabe que o mundo que o cerca existe apenas como representação, na sua relação com o ser que percebe, que é o próprio homem. Eu não sei que água é essa, mas eu sei que o que esta água representa para mim no momento em que eu a tomo. Não sei o que representa para você, né? Para mim eu sei. Então eu consigo dizer aquilo que o mundo representa para mim. Na filosofia de Schopenhauer, o sujeito pode até sentir-se um tanto perdido, desesperançoso, mas não insignificante. Ele é apresentado como sendo o sustentáculo do mundo, né? Se todos os seres que percebem desaparecessem do mundo e só sobrasse você, a existência do mundo inteiro seria o que você diz ser. Edivan, então, o mundo ele é a representação de todas as consciências que estão aí. Na verdade, o mundo não é a representação de todas as consciências. O mundo é representado por cada consciência. Se desaparecessem todos e sobrasse só você, o mundo seria o que a sua consciência determina. Se você então desaparecesse, você também sumiria. Com você também sumiria o mundo. Por quê? Porque o mundo é sua representação. Isto porque a existência e perceptibilidade aparecem no pensamento de Schopenhauer como termos equivalentes. Só existe aquilo que eu percebo, aquilo que está na minha representação. Beleza? Esse é o pensamento de Schopenhauer, né? Tem muito mais coisas, é claro, mas é basicamente isso que o Enem pode lhe trazer em forma de questão, em forma de pergunta na sua prova. Beleza? Agora nós vamos então para mais um filósofo, mais um polêmico filósofo da passagem do século XIX para o século XX. Talvez um dos mais polêmicos, um dos mais estudados atualmente, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. O alemão Nietzsche viveu de 844 a 900 e mesmo assim foi capaz de antecipar algumas questões que marcaram a vida e o pensamento do século XX e inclusive do século XXI. Nietzsche era atraído pela ideia de transformação, ponto importante na filosofia de alguns filósofos lá do período pré-socrático, né? Como, por exemplo, Heráclito, que dizia que tudo flui, tudo se transforma. Nietzsche adorava essa concepção de que as coisas fluem, modificam. Para Nietzsche, os pré-socráticos eram os verdadeiros filósofos. Atenção, o Enem já fez uma pergunta sobre isso. Já trouxe um texto do Nietzsche exaltando o pensamento pré-socrático. Muito legal. Por quê? Por que ele consideravam os pré-socráticos os verdadeiros filósofos? Porque eles conjugaram de igual maneira a arte, o pensamento e o saber. Olhavam tudo com a mesma grau de importância, né? Nietzsche estava inserido numa cultura cristã extremamente rígida. Essa guerra travada entre a modernidade, o cristianismo e o pensamento arcaico teve algum efeito na mente dele, fazendo explodir um pensamento extremamente rico para a época que marca o fim do século XIX.
O encontro com o pensamento arcaico deu a Nietzsche uma visão crítica e bastante ácida do cristianismo e da modernidade. A ponto de Nietzsche, então, em uma de suas obras, tecer a famosa frase, Deus está morto, né? E aí famoso, porque Nietzsche matou Deus e tal. Mas ele está tratando do Deus cristão, essa concepção cristã de divindade, né? Bom, deste choque surgiu um pensamento afirmativo da vida, que se colocava como alternativa às ilusões criadas pela religião e pela ciência. Como assim, Edvan? A ciência também era uma ilusão? Para Nietzsche, sim, não existe nada que salve a história da filosofia. Ele monta uma máquina de guerra contra o pensamento. Essa ideia de que nós constituímos uma classe de seres perfeitos, evoluídos na humanidade, Nietzsche acaba com isso, né? Ele diz coisa nenhuma. Nietzsche vai dizer que o homem construiu uma imagem de si mesmo totalmente superior àquilo que realmente ele é. Né? Nietzsche diz, nós criamos a imagem de que somos super-homens e não passamos de mera criatura nesta terra. Por isso que Nietzsche tem uma obra lindíssima do Assim Falou Zaratustra, né? Em que ele nos traz essa perspectiva, né, de cadê o super-homem, né? Cadê o super-homem, então? Para ele, o pensamento e a história do conhecimento humano é a história da negação da vida. É a história de uma ilusão, da construção de um modelo de homem que não existe e que jamais existirá. Esse homem enquanto ser superior, esse homem enquanto ser absoluto, acima do bem, do mal, o homem evoluído, o homem positivista, a razão humana, sabe? Tudo isso Nietzsche diz que é ilusão. Criamos a imagem de super-heróis diante de vilões, somos vilões da nossa própria existência. Nossa, Edvan, que pesado isso. Pois é, seja bem-vindo, este é Nietzsche. Para Nietzsche, o homem construiu uma imagem de si superior, olha só o que eu falei, superior ao que consegue ser. E ele corre atrás dessa imagem, né? Construiu a imagem de ser que ele não consegue ser e corre atrás dela, né? Muito bem. Nietzsche tira esse antropocentrismo, que é o homem se sentindo o máximo, e diz a ele, desce daí, parceiro. Desce do pedestal que você se colocou, porque você não é tudo isso. O homem, o antropocentrismo, o homem, o centro de tudo, aquela fala sofista do Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, Nietzsche detona isso. Nós só somos mais uma criatura. Construímos uma imagem que nós não somos e saímos correndo atrás dela, né? Ele olha hoje e vê como as coisas funcionam, e ao compará-las com o homem arcaico, ele entende que a vida está presente no pensamento. A vida é o que a gente pensa, mas é o que a gente pensa não no sentido de que eu acho que é isso. A vida é o próprio pensamento. E se nós ainda estamos num processo de evolução, é porque esse pensamento ainda é arcaico, é ridículo, né? A verdade não é produto da nossa curiosidade humana em descobrir como as coisas são. A verdade é produto do nosso medo da morte. A verdade é a necessidade de se estabelecer no mundo a duração. A verdade é produto de uma necessidade psicológica de duração. A gente precisa ter uma certeza sobre a qual nós precisamos nos sustentar. Que certeza é essa? Né? Que certeza é essa? As coisas podem não ser como a gente pensa que são. E se não fosse? E se não for, o que vai acontecer com a gente, Edvan? Não sei. Viva, né? Construa, faça diferente. Por que você precisa desta certeza absoluta, incontestável? Porque senão eu não consigo viver. Então eu construo um Deus que é superior, perfeito, bondoso, um Deus que perdoa, um Deus que ajuda. Você sofre, mas Deus está do seu lado. Você está passando fome, bem-aventurado você, porque você vai ser feliz junto de Deus. Nietzsche vai detonando isso, entendeu? Nietzsche vai detonando isso. Então, por não sermos capazes de lidar com a vida como ela é, e as nossas pulsões e paixões começam a ter um mínimo de chance de aparecer, nós, por não nos sentirmos fortes o suficiente para afirmar a vida como ela é, construímos a ideia de verdade. Né?
A história do conhecimento humano é a história da criação e cristalização da verdade. Ou seja, eu crio uma verdade para ser a minha muleta, né? Eu crio uma verdade para ser a minha escora. Eu escoro sempre nela quando eu estou fragilizado. Ah, isso é verdade. Veja como quando eu digo isso é verdade, você se acalma, né? Ou seja, é o pirulito para a criança que chora. Não mata a fome, mas ela para de chorar. É a verdade. O que Nietzsche fez pela história da humanidade foi clarificar que o homem construiu uma história para si mesmo, chamada niilismo, quando todos os valores superiores perdem a razão, perdem a importância, né? Essa expressão é muito importante em Nietzsche, o niilismo nietzschiano, né? Para ele, aquilo que Platão construiu no século V a.C. como pensamento, o cristianismo assumiu como religião. Então, essa vida é um erro, porque ela faz parte dos erros dos sentidos, né? Viver aqui é viver o erro, porque se os sentidos nos enganam, por que nós experimentamos tanto assim, né? Vivemos o erro, vivemos a mentira, vivemos a ilusão. O pensamento que é a essência pura estaria depois da morte. Então a mescla do movimento intelectual que acontece na Grécia, onde nasce a filosofia, com a cristianização do mundo, faz Nietzsche concluir que o cristianismo é o platonismo do povo, né? Acreditando que eu tenho que levar uma vida em busca do mundo das ideias, né? Que tudo estará bom no mundo das ideias. Vivendo aqui, lembra daquela parte da Salve Rainha? Vivendo, gemendo e chorando num vale de lágrimas. Mas a felicidade vem depois, né? E essa ideia da felicidade que vem depois é um problema, porque você não consegue viver, não consegue ser feliz, porque você sempre espera que essa felicidade está lá, em algum lugar. E você espera, espera. Lembra da esperança, do mito? A única desgraça que ficou dentro da caixinha de Pandora. E você espera, espera, né? Tudo faz sentido agora. Último autor aqui que eu quero trazer para vocês, finalizando rapidamente, o Bergson. Bergson é um marco na filosofia moderna, né? Perceba que ele não faz parte ali desse período, mas o pensamento dele vai influenciar. Substituindo a visão biológica, a visão materializante da ciência e da metafísica. Ele representa o fim da era cartesiana. Apresenta um novo paradigma baseado na consciência, adquirido pela cultura do seu tempo, né? Das conexões entre vida orgânica e vida social e psíquica. Bergson, na verdade, vai trazer aqui para nós uma perspectiva bem interessante de filosofia, presta atenção. Bergson constrói a sua filosofia sobre 4 ideias: a intuição, a durée, a memória e o elan vital. Para ele, a filosofia não se distingue da ciência, como mantém as coisas uma relação que é o oposto da relação. Uma é conhecimento absoluto, a outra acaba sendo relativo. Por quê? Porque filosofia é conhecimento absoluto, o que é e pronto, e na ciência, até que se prove o contrário, é relativo. Bergson chama a intuição essa espécie de simpatia intelectual para a qual transportamos ao interior de um objeto para coincidir com aquilo que ele tem de único e, por conseguinte, inexprimível, né? Então, intuir é você conseguir antecipar. Ao contrário, a análise é a operação que liga o objeto aos elementos já conhecidos. Portanto, analisar consiste em exprimir uma coisa em função do que ela não é. Beleza? Olha lá, só podemos conhecer a durée, por exemplo, só podemos conhecer a durée instituindo-a no momento global e unindo que compreende a sua trajetória. Seu fracionamento em instantes representa a espacialização do que é temporal. Tempo é durée. Durée, duração, certo? Durée, de durar, algo que dura, tem um tempo, na medida em que ele próprio constitui a substância. Ou seja, as coisas são numa durée, na medida em que a substância é substância e a alteração é a mudança dessa substância. Mas numa durée, a substância sempre será o que ela é. Beleza? Depois de estudar a alteração através da qual a durée se diversifica, Bergson procura identificar o processo oposto, a unificação, o reencontro do simples com uma convergência de probabilidade. O elan vital é a virtualidade da durée, ou seja, como um feixe cria direções diferentes pelo simples fato de crescer. A memória entrega... Então, o que seria o elan vital? O elan vital seria essa energia que nos move a conhecer tudo, a trazer tudo para nós, né?
Seria essas diversas possibilidades de vida e nós escolhendo sempre aquela que nos torna mais felizes. O elan vital é essa força que nos move a vida. E a memória integra os diferentes momentos da Durée, absolutamente diferentes entre si, mas unificados numa totalidade movente, ou seja, a memória é o que me permite. Como seria se fosse daquela forma? Se eu não tivesse tomado essa decisão, como seria depois? Beleza? Eu passei rapidamente pelo Bergson porque o nosso tempo está acabando e eu preciso ainda deixar para vocês as duas indicações de leituras que eu trouxe. O Crepúsculo dos Ídolos, uma obra muito legal do Nietzsche. Existem várias, assim falou Zaratustra, Gaia e Ciência e assim por diante. Mas essa é uma boa para você começar uma leitura tranquila. E do Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação. Vale a pena também fazer essa leitura destes pensadores. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau.